Não tem como escapar da gramática na entrevista de emprego em inglês. Impossível. Por mais que a sua metodologia aí de repente tenha sido assim, sem gramática, a gramática de uma maneira ou outra está sempre implícita. Então, cada um. Eu, particularmente, acho que na entrevista de emprego em inglês e também no processo de aprendizagem, a gramática é muito importante e ela tem que ser apresentada para o aluno, porque senão ele vai confundir uma coisa com a outra. Eu já tentei ensinar alunos sem usar aquela gramática muito explícita e não adiantou. Futuramente o aluno começou a confundir estruturas gramaticais com outras e não tava dando, sabe? Não tava dando liga. Então é importante gramática sim, na minha sincera opinião. E para entrevista de emprego em inglês ainda muito mais. Então se você vai se preparar para uma entrevista de emprego em inglês, vamos revisar. Agora, se você ainda está em processo de aprendizagem, que quer saber o que você vai ter que enfrentar futuramente, se liga aí na listinha das coisas que você vai ter que aprender para sua entrevista de emprego em inglês. O legal das entrevistas de emprego em inglês hoje em dia aqui no Brasil é que elas podem vir de diversas maneiras. Ela pode ser oral, ela pode ser aqueles testezinhos online, ou ela pode ser de repente uma composition que você tenha que fazer, ok? De qualquer maneira, você vai ter que apresentar algum conhecimento gramatical. Então vamos ver aí a primeira estrutura aí que você tem que saber para sua entrevista. A primeira estrutura gramatical vai ser o verbo to be. Fácil, ok? Verbo to be, que significa ser ou estar. E você vai usar basicamente, aliás, como todas as estruturas que eu vou mostrar para vocês, vai ser basicamente apenas na primeira pessoa. Então você pode usar no presente, usando I am, que é o eu sou ou eu estou. No passado, que é o I was, eu fui ou eu era, ou então I will be, or will to be, que é o eu serei, ok? Que vai ser a estrutura do futuro juntamente com o verbo to be. E você vai usar o verbo to be basicamente para responder as suas características pessoais, ou então aí alguma coisa, por exemplo, de onde você é, onde você mora, e quantos anos você tem, e por aí vai. Então, I am from, for example, I am from Apucarana, I am a very proactive person, I am 35 years old, e assim vai. Lembrando que algumas estruturas no qual a gente usa no português, a gente usa, por exemplo, eu tenho, não vai ser geralmente aí I have, e sim vai usar o verbo to be. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Principalmente quando você vai falar a sua idade. Você vai falar a sua idade, você não vai usar I have 35 years old. Você vai falar I am 35 years old. Que para eles entendem que é um estado seu. Então, você está com 35 anos de idade, caso eu, né? Mas, enfim, outra coisa muito importante que você tem que saber. Se você for falar, por exemplo, eu tenho medo de alguma coisa, que eu acho que não é muito bom usar, mas é só para você saber, não se usa I have também, você vai usar a estrutura I am, você vai usar o verb to be. Então, para características pessoais, você vai falar para alguma coisa de característica da sua personalidade, é muito importante que você use o verb to be. Você vai usar o verb to be para falar daquilo que você é forte, daquilo que você é um pouco fraco. Então, você vai usar para esse tipo de pergunta. A primeira da lista é o verb to be. Muito bem, vamos para o próximo da lista. E o próximo da lista é o presente simples. Presente simples vai ser basicamente I e o verbo, ok? Por exemplo, I work, I study, I live. Vamos complementar. I work as a teacher, I study at the university, blá blá blá. Or I live in Maringá. Simple com a própria estrutura fala. E quando que a gente vai usar o presente simples? Você vai usar o presente simples aí para falar daí de uma coisa que é verdade e permanente na sua vida. Você vai falar de situações do dia a dia ou alguma atividade que você faz aí que é permanente. Mas teacher, se é uma coisa permanente, se eu usar I am a student, também é uma coisa permanente. Agora, por que eu separei o verbo to be do presente simples? Para você não se confundir as estruturas na hora de colocarem elas na negativa ou então
desculpe, na interrogativa. Por exemplo, se eu for usar do you work at or do you study at the University of Maringá, você não vai responder com yes, I am, ok? É diferente. Então, você vai usar a estrutura do verbo to be, ela tem a sua própria negativa, I am. Ela tem sua própria interrogativa, are you. Então, você não pode confundir uma com a outra, porque a do presente simples é o do e does. Do you, does he. Então, não podemos confundir uma com a outra. Agora, sim, na afirmativa é um presente simples. I am very happy. É um presente simples. Simples de tudo, sim, usando o verbo to be. Só não podemos confundir uma característica com a outra na hora da interrogativa e da negativa. Então, se por acaso você ainda tem dúvida sobre quando usar o verbo to be e quando usar o presente simples para não confundir uma com a outra e usar as duas na mesma frase, o que é o que acontece muito, eu faço um vídeo especialmente sobre isso, pra gente daí esmiuçar. Então, como aqui é revisão, hoje nós não vamos falar sobre isso. Agora, por exemplo, aí uma pergunta usando do no presente simples. Deixa eu ver aqui uma pergunta legal. Do you handle conflict well? Do you handle conflict well? Se você lida aí com conflitos bem, como que você vai responder? Yes, I handle well. I don't have any problem with conflict. I am very good at it, at solving problems and everything like that. Ok? So, isso é uma forma de você responder usando aí o presente simples. E essa é a segunda estrutura. Vamos para a terceira? Agora vamos para a terceira estrutura. A terceira estrutura é o presente contínuo, present continuous. Então, esse é bastante simples também, gente. Você vai usar o verbo to be, mais o verbo no ing, o verbo no gerúndio. Por exemplo, I am sitting right now, ok? I am sitting. I am speaking. Então, é apenas o verbo to be, mais o verbo no ing. Agora, como que a gente pode usar aí dentro de uma entrevista de emprego em inglês? Se você está trabalhando em algum projeto, por exemplo, I am working on a new project, blá, 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 blá. E aí você complementa, especificando aí o seu projeto. Ou então você pode falar que I am managing a team of 3 people and we are working on chan 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 chan. Okay? So this is the third example, the third of our list. O quarto da lista, o passado simples. Nós já vimos o presente simples, agora vamos ver o passado simples, que é tão simples quanto o presente simples, ok? A única diferença é que daí vai estar totalmente os verbos aí, nós vamos ter os verbos regulares e os verbos irregulares no passado. Então, é muito bom você revisar quais são os verbos aí. Por exemplo, o bom é que 90%, eu vou até falar os 95% daí dos verbos são regulares, ou seja, é só colocar o ed no final. Agora, tem aqueles verbos que são irregulares, ou seja, a estrutura do presente e a estrutura no passado é totalmente diferente. Por exemplo, give, gave, bring, brought. São diferentes, ok? Não é apenas colocar ed no final. Então, dá uma revisada aí nos verbos regulares e os verbos irregulares. Agora, quando que a gente usa o passado simples? A gente vai usar o passado simples quando são ações terminadas por completo. Terminadas por completo, completinho, ok? Por exemplo, I learned a lot about photography when I was working at Company X, for example, alright? I learned or I learned a lot, ok? Então, essa é uma estrutura extremamente e totalmente no passado, porque é uma coisa terminada e acabada, está morta e enterrada. Por que eu estou enfatizando isso? Para a nossa próxima estrutura. A nossa próxima estrutura será o present perfect, o presente perfeito. E o presente perfeito nós vamos falar sobre coisas ou ações que começaram no passado e ainda continuam até agora. A estrutura dessa sentença, dessa parte gramatical vai ser o have mais o verbo no participle,
ok? E aí também é muito bom você dar uma revisada nas listas de verbos, principalmente aquelas que vêm com o presente, passado e o participle, ok? O particípio dele, qualquer estrutura do particípio. E também o que é bom é que muita parte das estruturas do particípio também são apenas no ED no final, como é no passado simples. Então, mas é bom dar uma revisada porque alguns têm uma diferença, alguns são igual ao presente, então dá uma revisada porque é bom. Dá uma olhada na lista, tem várias na internet, se você digitar lá estruturas gramaticais, estruturas do verbo, vai ver lá certinho a lista de verbos mais usados aí para você usar na sua entrevista de emprego em inglês, que vai ser muito bom. For example, I have just finished my studies at the University of blah blah blah. Or I have just started a new project and we are working on ok? So it's something that started, uma coisa que começou no passado e que está continuando até agora. Então, vou falar de novo. Então, as estruturas que você vai ter que saber para sua entrevista de emprego em inglês são o verbo to be, o passado simples, o presente simples, o presente perfeito e também o presente contínuo, ok? Existem outras estruturas que a gente precisa saber? Sim. Outras estruturas seriam aí os modais, né? Por exemplo, o modal would, should, could, coisas que você deve revisar também, que a gente vai fazer um vídeo a respeito desses mais pra frente. Outras coisas que você precisa saber, I use it to, ok? Então a gente vai apresentar esses num próximo vídeo. Por agora, vai revisando essas estruturas que eu acabei de passar pra você. Agora eu queria que você fizesse uma coisa muito importante. Divida com a gente como que foi a sua experiência. Você já fez alguma entrevista de emprego em inglês? Já tá trabalhando com isso? Como que foi a sua entrevista de emprego em inglês? Conta pra nós como é que foi, porque quanto mais a gente compartilhar, a gente vai ajudar essa galera que tá chegando aí, que tá tentando alguma coisa, um emprego novo em alguma multinacional, ou tentando, de repente, aí, alguma coisa numa empresa fora do Brasil. Então é muito importante que você divida a sua experiência, vamos compartilhar aí pra gente poder ajudar mais e mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dica de alguma coisa aí que você queira ver, queira saber para você se preparar para a sua próxima entrevista de emprego em inglês, não se esqueça de comentar aqui também. Não se esqueça também de deixar um like aí para nós, dar um pouquinho de carinho aí pro nosso trabalho. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Have fun, see you later, bye!